Eu quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui praticamente de despedida deste nosso trimestre. O pastor Silas Queiroz nos presenteou com esta série de lições, 13 lições, e hoje na 13ª lição, sobre os livros de Ruth e Esther, e temos aprendido uma série de lições, grande tem sido o aprendizado, e nesta lição de hoje não vai ser diferente. É fim de trimestre, nem todos se preparam da mesma maneira que no começo, mas eu agradeço a Deus porque você veio aqui e eu espero em Deus que aquilo que nós vamos estar estudando, observando, seja de crescimento, seja de aprendizado, seja de fortalecimento para a nossa vida, algo que nós possamos aprender, questionar e assim também poder ensinar. Quando eu começo uma lição como essa, que nós vamos estar falando da autoridade humana, o título da lição é Esther, a portadora das boas novas, mas você já leu com certeza a sua lição e sabe que trata-se daquilo que Assuero pôde fazer e fez para Esther e Mardoqueu, e no caso diretamente para o povo judeu que pôde por fim então se defender, enfim, aquela trama de Amã que era para mal tornou-se num dia de vitória, num dia de celebração, mas nós vamos estar analisando a questão da autoridade humana em 3 frentes. A primeira dela, o povo de Deus e a autoridade humana. Segundo, o homem de Deus e a autoridade humana. Em terceiro lugar, a mulher de Deus e a autoridade humana. E eu, quando chego diante de uma lição como essa, que nós disponibilizamos o esboço com você aqui na descrição deste vídeo, bem como no primeiro comentário, se você é a primeira vez que está conosco, aqui vos fala a professora Manuela Barros, e eu quero saudar a você, bem-vindo, não é, ao nosso canal, e este esboço está disponibilizado gratuitamente, semanalmente, para que você possa usar para estudo, enfim, como deseje fazê-lo. Mas são assuntos um pouco delicados, e eu sei já de antemão que vai mexer um pouco com muitos de nós, né? Porque são coisas que nós já estamos nos acostumando a ver, e eu digo nos acostumando porque no princípio da nossa denominação, que cresceu imensamente na nossa terra natal, no nosso Brasil, as coisas eram diferentes. Os primeiros pais na fé da nossa denominação no Brasil não estavam fazendo, não tinham uma linha de entendimento bíblico e uma linha de atuação que muitas vezes nós encontramos no nosso meio hoje. Porque está no nosso meio, nós entendemos, muitos de nós que entramos na fé depois, às vezes achamos que são coisas normais, que está certo. No entanto, nessa lição nós vamos falar de alguns assuntos delicados e quero dizer aqui que eu vou expressar a minha visão bíblica do assunto. Você vai poder ler, claro que não é um estudo detalhado sobre cada um destes tópicos, e se por acaso em algum deles você acha que seria válido nós fazemos um estudo detalhado, por favor, deixe no comentário, sim. Por que não? Podemos gravar um vídeo, como já fizemos em outros assuntos, especial para esclarecer e dar mais vazão à palavra de Deus para que ela nos ensine, nos fortaleça naquilo, porque nós não estamos aqui para compartilhar a opinião. A verdade é que é muito válida a sua e a minha opinião, mas como crentes em Jesus, nós somos submissos à opinião, à decisão, ao comando do nosso Pai Celestial. E a Bíblia Sagrada é este livro, esta revelação que Ele deixou para nós, e com ela em nossas mãos, com temor no nosso coração, vamos ao nosso roteiro. Primeiro tópico, o povo de Deus e a autoridade humana. Dividimos em 3 tópicos: submissos à autoridade, no caso da história, pedido ao rei. Segundo lugar, seguros na jurisdição da autoridade, no caso da história, houve o direito de defesa. E em terceiro lugar, participantes da autoridade. No caso da história, Mardoqueu tornou-se o segundo do trono. Vamos ao estudo deste primeiro tópico, tratando da relação do povo de Deus. Na época era o povo de Israel, eram os judeus, como nós ouvimos o vocabulário ali no livro de Esther, não é? Mardoqueu era o judeu Mardoqueu, Esther se mostrou e se apresentou por fim como judia, era o povo judeu que estava naquele império persa, e este povo foi vítima, foi
colocado debaixo de uma autoridade, no caso ali do Império Persa, e houve um rogo, houve um pedido. E nós vamos olhar essas três interações, tendo em vista o povo e aquela autoridade, no caso do rei da Pérsia no momento. Em primeiro lugar, submissos à autoridade. Esther capítulo 8, versículo 3 ao 5. O texto diz o seguinte: falou mais Esther perante o rei, lhe lançou aos pés e chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus, e estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei e disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. O que é que eu encontro e qual é a aplicação que nós vamos entender dessa história? Ora, historicamente, o que nós vemos aqui é que depois que Esther fez o pedido de aparecer diante do rei, o primeiro e o segundo banquete, e ela falou sobre Amã, logo a fúria do rei se levantou e ele fez justiça no momento. A primeira coisa que ele fez ao saber que Amã intentava mal contra o povo judeu e pessoalmente contra Mardoqueu, a ponto dele ficar sabendo que a forca para enforcar Mardoqueu estava preparada. Então a justiça do rei entrou em ação e ele mandou que Amã fosse enforcado naquela mesma força. Logo depois você vê, chega o capítulo 8 e a Bíblia diz que naquele mesmo dia deu o rei Assuero, a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus, e assim por diante, tirou o anel dele, passou para Mardoqueu, mas agora Esther se lança, se humilha, chora, suplica o quê? Que o rei revogasse a maldita lei de Amã. Porque o rei deu a Amã o direito de escrever aquela lei e deu o anel para que selasse a lei. E esta era a lei para exterminar os judeus do império, não é isso? Para matar todos eles. Então que selasse, e os medos persas tinham este conhecimento, não é? Esta linha de trabalho, que a lei que fosse escrita e selada do rei não podia ser revogada. Mas agora você veja que Esther se submeteu à autoridade do rei. Não pode ser diferente. O mundo que nós vivemos, o mundo que Deus permitiu caminhar por si mesmo, nós já repetimos no passar dessas lições e aprendemos bastante sobre isso. Deus criou, Deus tinha um projeto, mas quando o pecado entrou na humanidade, então Deus permitiu que o homem caminhasse. Deus nunca tirou o direito de escolha do homem, e as lideranças, as diferenças, depois, enfim, de todo o passar das diferenças de línguas e as etnias e os lugares, e nós vemos, depois de um certo tempo histórico, a ascensão destes impérios, e nós estamos olhando para este segundo império, inclusive revelado ao profeta Daniel, que é o império Medo-Persa, logo depois do babilônico, não é isso? Este império Medo-Persa, então, tem a soberania de direção sobre todo o império, que geralmente era mundial na época, não é? Aquele tempo antigo, era um império de grande força. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que o povo judeu estava ali, era o povo de Deus, era o povo que conhecia o caminho de Deus, mas estava debaixo de um governo humano. E o que nós aprendemos aqui, que em todo o tempo, estes servos, homem, mulher e os filhos de Deus, não se levantaram contra o governo. Mesmo quando o governo, através do mandato de Amã, foi perseguidor deles, eles submeteram a autoridade maior. Deus deu, pelo poder e a graça do Senhor, acesso, porque podia ser que eles não tivessem, não é? Mas através de Esther, através de Mardoqueu, Deus lhes deu acesso, e eles, debaixo da autoridade, submissos à autoridade do governo humano, então eles pediram ao rei, é o que nós vemos no texto que nós lemos. Romanos 13, 1 a 7, é um texto longo e que trata de um assunto, do mesmo assunto da autoridade, e às vezes para nós é tão difícil, principalmente quando nós olhamos para governos que não são razoáveis, não é? Que não estão caminhando bem. Na verdade, nenhum governo, não é? Caminha na palavra de Deus, pelas coisas de Deus,
para as coisas de Deus. O reino de Deus, as coisas espirituais, são outra realidade que é diferente do mundo. No entanto, vamos olhar o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 13, versículo 1 a 7, a relação do povo de Deus em relação às autoridades humanas. E aí vai estar Paulo, usado pelo Espírito Santo para explicar, e nós vamos ver também, nos lembrar na pessoa de Jesus, e é com isso que nós vamos terminar, inclusive, depois este tópico. Vamos a Paulo primeiro. Romanos capítulo 13, 1 a 7 diz: toda alma, ou seja, toda pessoa, esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmo a condenação. Eu vou fazer uma pausa aqui. Será que é Deus que escolhe cada um dos líderes para estarem no poder? Não. Mas esta questão de autoridade, esta questão de existir dentro de uma família alguém que seja o cabeça, dentro de uma igreja alguém que seja um cabeça, uma liderança, dentro de uma nação, dentro de um povo, alguém que esteja adiante, este assunto de autoridade, Deus nos está explicando, é coisa de Deus. Foi Ele quem instituiu, diga-se de passagem, como um espelho. Não estou dizendo que a terra espelha o céu, não, porque a terra está debaixo do pecado. Nós, como seres humanos, estamos no pecado. Alguns, graças a Deus, já estão no caminho de Deus, mas como um todo, o mundo jaz no maligno. Mas no céu há uma hierarquia, há uma autoridade maior. Portanto, nós aprendemos que tudo aquilo que Deus faz, Ele faz neste mesmo caminho. Então, nós vemos que a questão de existência de autoridade na terra, Deus está colocando a sua mão e dizendo para nós neste dia, nos lembrando aí por esta carta de Paulo, eu tenho assunto com isso, eu estou contente com isso, na verdade, eu estou por trás deste assunto. Entendemos? Vamos lá, versículo 3 em diante. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizerdes o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que lhe sejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Veja que todos estes versículos estão no mesmo contexto do Filho de Deus, do servo de Deus, do crente em Jesus, do povo de Deus, em relação à autoridade humana. E você vai dizer, irmã, como é que pode ser isso? Se a autoridade humana tem feito perseguições, tem feito coisas tenebrosas, em alguns países, em alguns mandatos fora de outros, são coisas terríveis, irmã. Será que Deus errou em permitir Paulo escrever? Será que Paulo errou nisso? Não. Veja o que aconteceu com Jesus, Lucas capítulo 20, versículo 25, quando ele foi interrogado sobre este assunto da autoridade. A questão ali era pagar imposto e Jesus disse-lhes, então, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos colocar estas duas coisas juntos. Quem era César? Superior mor romano. Como era o governo romano? Queridinho? Aceitava? Passava por cima? Ajudava os judeus? Tratava bem? Como era o governo romano de maneira geral? E você vai até ver uma certa justiça, até nos dias de Jesus, alguma coisa assim, estruturada, não é? Para o bem da sociedade, mesmo sendo eles, estando debaixo do poderio romano, e é o que Paulo está explicando. O governo humano, ele é feito para o bem-estar da sociedade humana. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos encontrar, como logo depois do tempo de Jesus, homens como Nero e outros destes grandes que foram ímpios tenebrosos, que foi uma coisa horrenda, perseguindo, matando, queimando, fazendo, enfim, coisas horrendas contra o povo de Deus. Então, como é que nós podemos
balancear, entender isso, é o que diz Paulo. Nós obedecemos pela consciência e damos, como disse Jesus, a César o que é de César. E Paulo disse, a quem temor, temor, a quem honra, honra, a quem imposto, imposto. Ou seja, o que nós aprendemos? Vamos juntar tudo aí. O governo que está sobre nós, disse Deus, este assunto de autoridade vem de Deus. Este homem que está lá no poder foi Deus que colocou? Não, no sentido de que ele quis, ele apontou. Não, o homem fez isso. Estamos entendendo. Mas a questão de autoridade é algo que ele diz ao seu povo. Escute, por favor. Eu sei que dói a gente falar deste assunto. Dói em mim também. Não gosto. Gostaria de não falar, mas é a nossa realidade. Nós temos um Deus no céu a que nós nos submetemos, mas este Deus nos deixou essa palavra que diz, olha, vocês vão ter aí, no decorrer da história, quando Paulo escreveu, ele estava debaixo dos romanos, né? Vocês vão ter autoridades humanas. E nós sabemos que mesmo a que Paulo vivia debaixo dela, que Jesus viveu debaixo dela, era terrível. Eram do mundo, eram do mal. Eram politeístas, pagãos, né? Então, o que é que nós aprendemos aí? O governo nós temos que estar debaixo da autoridade, a dar o que é devido. Temos que pagar imposto como crentes? Sim. Temos que pagar honra à pessoa que está adiante? Sim. Temos que temer? Sim. Temos que fazer o bem e encontrar justiça neste governo? Sim. Aquilo que nós possamos fazer diante de Deus. Agora, se o governo nos diz também, diz você tem que negar ao Senhor, o que aconteceu também na história bíblica. Então é o momento que o crente, como Daniel fez, os 3 amigos dele fez, disse, olha, isso eu não posso passar. Não é que ele se levantou contra o governo. É que no momento que o governo passou do seu lugar de manter a ordem e o bem-estar da comunidade e entrou na fé, não é, do crente em Jesus e passou e tentou tirar, vamos dizer assim, o lugar de Deus no coração do crente, foi a única hora. Daniel não falou em outra hora, os amigos de Daniel não se rebelaram em outra hora, você não escuta nem lê nada destas coisas. Pelo contrário, você vê um Mardoqueu fiel, mesmo a um rei que não tinha nada com Deus. E fiel, e ali, e presente, e tudo. E não era procurando, como nós vamos falar daqui a pouco, um cargo político, não. Ele nunca pensava. Amém? Então, submissos a Deus sobre todas as coisas, mas este Deus nos botou debaixo da autoridade humana e a elas nós temos que dar o que lhe é devido. Agora, na hora que esta autoridade passa do limite e entra para tirar a nossa fé, para tirar-nos o direito de adorar a este Deus, é onde muitos estão nos países que estão perseguidos, adorando em silêncio, escondidos. Tem que fazer? Tem, porque o nosso Deus nos manda, aleluia, adorar a Ele, nos reunir. Mas estes irmãos que estão escondidos não estão fazendo ações e reações contra o governo, como alguns no tempo de Jesus se levantavam e provocavam Jesus. Você não vai estar com a gente, não vai liderar. E Jesus disse, eu não vim para esta batalha daqui. E isso é aquilo que nós devemos aprender. O que é de Deus, demos para Deus. Isso ninguém pode tomar de nós. Se botarem na nossa cabeça e disserem, olha, você tem que escolher o Deus ou isso, nós vamos escolher a Deus. Amém? Nós vamos estar da autoridade de Deus sobre todas as coisas, mas naquilo que é política, naquilo que é humano de autoridade, e infelizmente para nós que muitas vezes nos revoltamos com isso, mas entendamos pela palavra de Deus que este assunto de autoridade é algo que Deus instituiu. Amém? Segundo subtópico, seguros na jurisdição da autoridade. Esther capítulo 8, versículos 7 e 8, ela pediu o direito de defesa. Veja aí. Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu, eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quiseram pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Então, o que é que isso está dizendo? Eles pediram a defesa para o rei, só que o rei não pôde defender exatamente por causa da legalidade que estava em vigor. Da maneira que Esther pediu revoga.
O que o rei pôde dar e o fez foi disse, olha, revogar eu não posso, mas tome aqui o anel e faça a lei como vocês entenderem e sele em nome do rei. E isto eles fizeram. O que nós vemos na história logo depois é que eles escreveram acerca do direito de defesa do povo judeu, e o que aconteceu é que o povo judeu se defendeu e até aqueles que não eram judeus, muitos, tomaram lado com ele pelo temor, diz a palavra que houve um temor dos judeus em todo aquele império, então houve ajuda e eles venceram os seus inimigos e foi dia de bênção e de festa. Atos capítulo 22, versículo 25 a 30 diz assim, e quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava, é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo, vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe, dize-me, és tu romano? E ele disse, sim. E respondeu o tribuno, eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou de nascimento, e logo dele se apartaram os que haviam de examinar, e até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa porque era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. O que é que nós vemos aí? Nós vemos Paulo, que perseguido, que é acusado pelos judeus, quando os romanos puseram mão para acabar com o problema, não é? Daquele povo ali que estava tendo entre si, enfim, os romanos eram o imperador, mas cuidavam da paz ali entre os judeus. Então Paulo, entre aspas, trouxe um problema, porque os judeus estavam acusando deles, mas quando tomaram a Paulo, diz, olha, bate neles para tirar a verdade, para descobrir o que ele tem, o que ele fez, né? E aí Paulo usou do seu direito. Ele diz, você pode fazer isso com um romano? E aí foram perguntar, mas você é romano? Né? Até o que perguntou falou, eu paguei por isso, e você? Ele diz, não, eu sou de nascimento. Então, a jurisdição da autoridade é o tópico B que nós estamos lendo aqui. Seguros na jurisdição da autoridade, nós temos por causa dela um direito de defesa. Se há corrupção no sistema, nós sabemos que pode haver, mas a verdade é que no sistema da autoridade humana e que nós vivemos debaixo dele, nós trabalhamos com ele, nós vivemos esta mesma realidade. Algumas vezes para Paulo funcionou para bem, outras não necessariamente funcionou, mas aí mesmo os homens logo tiraram a mãozinha dele. Por quê? Porque esta jurisdição humana deu a ele o direito que lhe era devido, neste caso por ser cidadão romano. Amém? Terceiro, participantes da autoridade. Mardoqueu foi o segundo do trono. Esther capítulo 8, versículo 2, nós lemos o seguinte, vamos ler o 2, o 9 e depois o 15, diz, e tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Vamos ao 9. Então foram chamados os escrivães do rei naquele tempo, do mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo mês, e escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas e aos governadores e aos maiorais da província, que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura e conforme a sua língua. Leiamos ainda o versículo 15. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com um vestido real azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro, e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. O que é que nós vemos aqui? É que em alguns tempos, em alguns momentos, em alguns casos, como neste caso da história de Mardoqueu, de Esther, do povo, Deus permitiu a participação de um homem, de Deus, dentro do contexto dessa autoridade humana. Depois disso que aconteceu, não é? Você veja que o anel de Amã passou para Mardoqueu, Mardoqueu sai da presença do rei com uma veste, não é, privilegiada, ou seja, isso indica que ele
rei recebeu uma posição de privilégio e, portanto, ele saiu à rua agora dessa maneira. E aqui também acabamos de ler que foi-lhe dado o direito de escrever em nome do rei esta lei que haveria de ser mandada para toda a nação, para todo aquele império. Então, Deus permitiu que um homem que era crente, que era de Deus, tomasse alguma parte, né, nessa autoridade. Não foi aquilo que ele necessariamente buscou na sua vida, mas quando Deus apresentou, ele usou desta oportunidade. Nós vamos ler mais detalhes sobre isso no próximo tópico. Mas veja aí o texto de Daniel, olha que interessante, outro destes exemplos. Então o rei diz em Daniel 2:48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Esta foi a primeira delas, quando lá no princípio ele interpretou. Mas veja no capítulo 6, versículo 25 ao 28. Agora o rei Dario disse: então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas, que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte, é o rei Dario dizendo, olha aí, a autoridade humana, é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, olha aí, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. O que é que nós vemos aqui? Daniel, quando foi chamado, ele era um rapaz inteligente, ele era um rapaz do que foi tirado de uma leva seleta que foi morar lá no palácio real, quando a Babilônia levou os cativos de Israel. Mas você veja que quando ele chegou, ele não logo mostrou-se, isso aqui é onde eu quero ficar, e tomou posse da vitória, como nós dizemos hoje. Não, pelo contrário, ele disse, desta comida, deste manjar, eu não quero tomar parte. E fez um pedido, foi humilde, se colocou, porque aquilo era algo que ele entendia da parte de Deus, que ele não podia tomar parte. O que Deus fez? Deus o guardou e Deus o engrandeceu. Então nós vemos nestes dois textos, Daniel sendo colocado por imperadores diferentes, mesmo que dentro deste mesmo império, não é, em posição de destaque. Não foi algo que ele pediu, que ele buscou, mas Deus permitiu. E nós vemos no caso de Dario, que já amava, gostava, não é, de Daniel, que quando aconteceu aquela trama também para que ele morresse comido dos leões, Dario não pôde revogar, mas estava, né, assustado, esperando que Deus, o Deus de Daniel, fizesse alguma coisa. Na manhã seguinte ele estava lá e Daniel ficou livre da boca dos leões, e Dario disse a todo o povo de todo o seu império que não há Deus como o Deus de Daniel. O que nós aprendemos disso? Deus pode permitir que alguém, não é regra, até que eu entenda na Bíblia, Deus não manda todo mundo buscar isso, não, pelo contrário. Mas Deus permitiu em alguns casos, em alguns momentos, que uma pessoa, duas pessoas, não sei, né? Aqui no caso da primeira história que nós estamos vendo foi Esther e Mardoqueu, que entraram neste contexto, não é isso? E nessa história que nós vemos Daniel, os três amigos também que se tornaram governadores, né? Ou seja, Deus permite entrarem no contexto da autoridade, a autoridade do mundo, a autoridade secular. Mas em estando lá, estas pessoas foram fiéis ao seu Deus. Não só não se corromperam, mas trouxeram em uma maneira ou de outra glória ao nome do seu Deus diante dos maiorais. E eu até falando isso me lembro de Paulo, não é? Que foi usado também para proclamar o evangelho entre os grandes. Deus escolheu a Paulo. Ele nunca se tornou um dos grandes. Mas Deus permitiu que ele compartilhasse do mesmo evangelho que veio a mim e a você, com homens de destaque, com homens de poder, com homens do governo da época, e ele o fez fielmente para a glória do nome do Senhor. Então nós vemos que
Quanto à autoridade humana, como povo, nós devemos ser submissos a ela. Em segundo lugar, nós estamos mais seguros por causa da jurisdição dela. E em terceiro lugar, nós podemos, em alguns casos, Deus permitindo e guiando, ser participantes dela. Segundo tópico, o homem de Deus e a autoridade humana. Aí é mais forte ainda para mim, porque nós vamos falar aqui o que a Bíblia diz, né? Mardoqueu, olha lá os 3 subtópicos. Mardoqueu não era um líder espiritual, ele era um crente. Segundo, Mardoqueu não buscou a carreira política, ele foi um servo o tempo todo. Terceiro lugar, Mardoqueu não se negou ao plano de Deus, que era em relação aos judeus. Vamos estudar a Bíblia aí, vamos estudar esta visão, né, que eu volto a dizer, é aquilo que eu entendo que a Bíblia ensine, e claro que alguém aqui vai ver essa situação, essa colocação, vai dizer, irmã, não é bem assim, eu não vou discordar de você, é como eu encontro a Bíblia Sagrada, da mesma maneira que eu ouvi nos púlpitos da igreja, onde eu fui ensinada e, portanto, concordo com aquilo que eu vi. Você, como eu, somos pessoas de cabeça, nós podemos concordar ou discordar do que outras pessoas falam, não podemos discordar da palavra. Amém? Se o ensino, se a palavra for clara e disser, vós crentes não façais isso, então é diferente. Nós não podemos discordar. No entanto, naquilo que não esteja direto, que nós aprendemos por inferência da palavra de Deus, então é algo que nós podemos questionar com certeza dentro de nós e até falando com alguém sem causar nenhum problema, mas aquilo que nós vamos compartilhar neste canal, no estudo desse tópico, é como nós entendemos da palavra de Deus. Então, primeira coisa, o homem de Deus e a autoridade humana. Irmã, Mardoqueu tornou-se lá e agora eu acho que nós também. E há um movimento, eu digo que é recente, mas não é tão recente assim, não é? Que não nasceu na nossa denominação, não. Nós estamos pegando isso aí, irmãos. Não sei nem porquê. Como eu disse, os nossos pais na fé da nossa denominação não viam, não faziam misericórdia. Pelo contrário, eu ia dizer misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, né? Mas este vento tem trazido o entendimento de que os crentes devem tomar lugar na política, tomar lugar na autoridade humana, para que nós possamos fazer do mundo um mundo melhor. Que nós possamos trazer mais paz, trazer mais do reino de Deus ao mundo. No entanto, este ensino está tão distante do que Jesus ensinou, que não há nem como ser nomeado. No entanto, é nomeado demais. E muitos de nós estamos com os nossos corações, com as nossas, né, lutando por isso. Mas Jesus, eu vou deixar uma só de Jesus, depois eu vou falar só de Mardoqueu, ok? Jesus disse o contrário. Ele disse, o meu reino não é, vamos ver se se lembra, é deste mundo. Será que nós estamos entendendo a palavra de Jesus? Ou será que o seu país, a sua jurisdição, o seu município não é deste mundo? Ele disse, se fosse os meus lutariam para me tirar, para fazer, para ganhar. Aleluia! Mas ele disse a nós, busquem primeiro o reino de Deus. E este mesmo Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Se nós colocarmos essas duas palavras, veja, é tão simples, mas é forte. Por quê? Porque nós passamos dificuldade. Seria bom que um crente estivesse lá. Eu não estou dizendo que Deus, em alguns momentos, algumas pessoas não possam permitir como foi na história bíblica. Eu vou fazer uma colocação que é difícil para eu fazer, mas eu tenho que fazer biblicamente porque chegou numa lição que nós estamos estudando sobre isso. E se eu me calar, eu me sentirei pecadora. Por quê? Porque eu sei que este movimento, esta voz que está empurrando os crentes para esta luta, esta briga deste mundo, porque você pode dizer tudo, e eu agradeço a Deus por alguns que estão fazendo alguma coisa, estão trabalhando, estão defendendo algo bom, mas a defesa, por mais que as suas intenções, o seu coração, o seu sentimento diante de Deus seja bom, divino, cristão, a luta desta pessoa é para a nação, é para as coisas do mundo. Me entenda, por favor, não é que seja mal, mas é deste mundo. O pão de cada dia, a realidade da casa, a realidade da justiça, são coisas deste mundo que nós vivemos nele, mas que o Pai disse, não temam, eu cuidarei de vós.
E nós, ao invés de estarmos gemendo aos pés do Senhor, tomamos o lado humanista da história e humanamente vamos lutar em nome de termos crentes lá lutando por nós. Mas lá é o mundo. Eu não estou dizendo que seja carnal, maligno, não. É das coisas deste mundo. Dá para entender? Será que nós entendemos? É das coisas deste mundo. E Jesus nos disse, este não é o meu reino. Então, é pecado, irmã? Não é pecado. Nós vemos Mardoqueu, nós vemos Daniel. Não é pecado. No entanto, vamos olhar para Mardoqueu. Começamos aí. Dele, nós vamos aprender essas 3 lições. Qual a primeira? Ele não era um líder espiritual. Ele era um crente. Esther capítulo 4, versículo 1, 7, 8 e 13 diz: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, olha aí, rasgou, vou dizer, o crente Mardoqueu suas vestes, e vestiu-se de um pano de saco cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande amargo clamor. Mardoqueu lhe fez saber, no caso a Esther, tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Susã para os destruir, para mostrar a Esther, e lhe a fazer saber e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, lhe pedisse e suplicasse pela presença do seu povo. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. 14 ainda e 17. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para este tempo chegaste a este reino. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Então veja que Mardoqueu não era um líder dos judeus. Ele estava ali às portas do palácio, ele era um servo do rei. E toda a trama de Amã, quando lhe chegou ao conhecimento, ele agiu como homem, como um primo, quase um tio, porque era aquele que criou a Esther, tentou encontrar ajuda, falar com ela, porque Deus tinha permitido que ela estivesse lá. Ele não era um sacerdote, ele não era um líder espiritual, ele não estava diante da congregação do seu povo para liderar-os espiritualmente. O que é que eu quero dizer com isso? A liderança espiritual do reino de Deus é muito maior do que a liderança neste mundo. Jesus disse: rogai ao Senhor da seara que envie políticos para que cuidem do bem-estar dos crentes. Foi isso. Irmãos, Jesus rogou para que houvesse crentes, santos, líderes espirituais para cuidar da sua igreja e ensinar a palavra da verdade. Amém. Então a prioridade do líder espiritual, aonde ele deve ficar, é onde Deus o chamou, no lugar onde Deus colocou. Agora, se a eles Deus teve um propósito que o levou para lá, como Daniel, que foi levado para o cativeiro, ele saiu de onde sabe? Ele não era líder espiritual também? Amém? Não era. Ele era um jovem, um adolescente. Mas foi para lá dentro, então Deus o levantou com aquele propósito aonde ele estava. Amém? No entanto, nós estamos vendo hoje esta mudança de pensamento, como se nós, pelos poderes humanos, fôssemos ganhar mais lá do que aqui no reino de Deus. Duro, irmãos, é para mim ensinar estas verdades. Mas volto a dizer, estaria pecando diante do meu Deus, se não falasse assim. Então, o que é que eu entendo com isso? Se Deus levantar para um propósito, se Deus fez alguém nascer dentro de um meio, né, ou colocou, ou levantou, ou fez algum crente e foi usado, graças a Deus. Mas alguém que é um líder espiritual, deixar a liderança do rebanho, deixar a seara, deixar a primazia e a prioridade das coisas do reino de Deus, a quem Deus deu o privilégio de pastorear o seu rebanho, porque nós somos ovelhas, eu e você, do Senhor Jesus, a quem Deus deu para buscar as coisas deste mundo, por mais que seja justo, por mais que seja honesto, por mais que pareça ser a salvação não pode vir da mão do homem, e não virá, e nós temos prova disso. Maldito o homem, diz a palavra de Deus, que confia na mão do homem. E se o homem for crente? Deus ali não fez distinção.
Porque do crente ou não, Deus é soberano sobre todas as coisas. Será que alguém pode dizer amém? Mesmo em meio a toda essa palavra forte e dura, diferente daquilo que nós temos visto, escutado, aprendido e até talvez no sentimento de alguns dos nossos corações. Colossenses capítulo 4, versículo 17. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras, aleluia. Olha Paulo dizendo ao obreiro: acorda, Arquipo, acorda, meu filho. Tens esta posição, tens este título, atenta, porque quem te deu este ministério foi o Senhor. Atenta, abre o olho, para que você cumpra aquilo que Deus te chamou e te levantou, para a glória do nome de Jesus. O homem de Deus e a autoridade humana, em segundo lugar, Mardoqueu, não buscou a carreira política, ele foi sempre só um servo. Olha os versículos. Capítulo 6, versículo 2, olha ele aí. Achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtan de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Versículo 11. E Amã tomou a veste e o cavalo, vestiu Mardoqueu, levou o cavalo pelas ruas da cidade, apregou diante dele: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Voltou para a porta do rei. Vou ler de novo. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou, correndo para sua casa, angustiado, com a cabeça coberta. O que é que nós vemos aí? Mardoqueu estava na porta do rei quando escutou da conspiração. Fazendo o quê? Servindo. Essa era a sua posição, levantava todo dia. Se era sofrido, se era difícil, ou se era um bom salário no trabalhar para o governo onde ele trabalhava, não sei, não faz diferença, isso é que ele era, servo e nada mais. E ao ouvir do mal, ele somente contou, passou para frente. Quando ele foi super honrado, como aconteceu, acabamos de ler aqui os versículos pertinentes, foi honrado, ficou feliz com certeza, né? Não sabe nem de onde veio essa bênção, mas quando acabou, ele não foi celebrar, não foi fazer uma festa, não foi fazer a campanha política, agora eu estou de bem aqui, acho que vou subir na vida. O que diz o texto? Ele voltou para a porta do rei, para o lugar de servidão, para onde ele foi chamado servo. Né? Mateus capítulo 6, versículo 31 a 34, o texto diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos. Por quê? Todas essas coisas, os gentios, o mundo, procura. É certo, igreja, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas olha a palavra de Jesus para nós: mas buscai primeiro. Ou será que isso já não é mais para nós? O reino de Deus e a sua justiça não é a justiça humana, é a justiça do reino de Deus. E todas estas coisas que Jesus sabe que nós estamos sofrendo, que nos faz falta, que nós tenhamos necessidade, que nós teremos até o desejo no nosso coração, vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Quem está dizendo isso, irmãos? É Jesus. Basta cada dia o seu mal. Mas nós, é normal, é humano. Eu não estou me tirando fora disso, não. Eu também vejo do mesmo jeito. Eu digo: meu Deus, amanhã como vai ser? Se essa pessoa tomar o poder, se essa pessoa for eleita, como vai ser? Olha aí o crente inquieto pelo dia de amanhã. Mas escutemos hoje a palavra do mestre, se é que ele ainda é o nosso mestre. Para nos submetermos a ela é difícil, porque nós não vemos outra coisa e não estamos nos alimentando o suficiente para termos fé. Como eu sou chocada por esta palavra, chacoalhada. Porque eu, como você, sinto a mesma coisa, inquietude. Pelo amanhã, pelo que me faz falta, pelas pessoas que estão passando fome, pela injustiça aqui. Mas foi o nosso Salvador que disse: busquem primeiro as almas. A igreja, o louvor, a consagração, o ministério, as coisas do reino de Deus e a justiça de Deus. E o demais, ele prometeu cuidar de nós.
Será que nós temos fé? Ele não disse para ninguém parar de trabalhar, né? Até Paulo falou certo, não vem com essa não. Cada um trabalhe por si, trabalhe. Amém? Mas não estão lutando por este mundo. Aleluia. Aleluia. Difícil é em dias como hoje, mas não foi diferente, não era difícil mais ou menos em outros dias. A verdade é que nós precisamos nos alimentar mais, clamar mais e ficarmos mais fortemente de pé na palavra de Deus. Mardoqueu não se negou ao plano de Deus quanto aos judeus, ou seja, ele não era um pastor, um sacerdote, um líder espiritual, era um crente. Ele não buscou a carreira política, mas aconteceu. E ele não se negou. Se Deus te colocar numa posição, se Deus abrir uma porta para algo que talvez você não entenda. Falar, seu filho, por exemplo, né, nunca pensou, você gostaria que ele fosse tal coisa, e de repente Deus abriu uma porta, como aconteceu com Daniel. No outro dia saiu escravo, mas foi escravo como escravo lá dentro do palácio do rei, né? Como José foi vendido como escravo, mas acabou parando lá no palácio do rei. Então não se negue ao propósito que Deus te deu, porque se Deus colocou, se Deus confirmou, graças a Deus, vamos ser usados, porque como disse Mardoqueu, a sua prima, quem sabe, para um momento como esse, o Senhor te levantou e te colocou neste lugar. Faz diferença? Então, se é homem de Deus, a prioridade é o reino de Deus. Até os crentes, a prioridade é essa, mas se Deus abrir uma porta, não é a gente que batalhou pela porta, mas se Deus abriu, se Deus indicou, se Deus colocou, então vamos fazer o que a Bíblia nos ensina e o que Ele nos confirma, amém? Vamos ser usados por Deus naquilo que Deus queira fazer, para a glória, nome dEle. Capítulo 8 de Esther, versículo 1, 2, 7, 8, 15, 17. Alguns nós já estivemos lendo, mas vamos revisá-lo outra vez. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o anel que tinha tomado Amã, deu Mardoqueu, e Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, este foi o plano de Deus para os judeus. Aí, né? Como bem parecer aos vossos olhos, Deus permitiu usar, e Mardoqueu não se negou. Em nome do rei, selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei se sela com o anel do rei, não é para revogar. Então, Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro, com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exaltou e se alegrou também em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, que era Mardoqueu tinha escrito, não é isso? Havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. O que é que nós vemos, então? Que Mardoqueu, apesar de não ter buscado esta posição, quando Deus lhe deu a casa de Amã, o anel de Amã, que mais? O direito de escrever uma outra lei, aquela honra que ele recebeu pela vestidura em Suzã e tudo isso, depois até o capítulo 10 fala que ele se tornou o segundo, né? Depois do rei, tudo isso foi Deus que o levantou, Deus permitiu, foi projeto de Deus, e isso, graças a Deus, ele não se negou. Jeremias capítulo 1, versículo 4 a 9, diz o texto: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. No caso de Jeremias, o chamado era profético, mas com isso eu quero dizer, Deus tendo um plano, Deus revelando o plano, Deus permitindo. O importante é que nós, como servos de Deus, não nos neguemos diante
do plano de Deus. Se é que vamos cair como um Daniel lá no palácio, se é que como Mardoqueu, depois de um tremendo problema como aquele, Deus nos vai permitir uma posição como permitiu a ele, não importa. O importante é sermos fiéis. No caso de Jeremias, eu te escolhi para isso, você vai fazer. Mas o importante é não negarmos o plano de Deus para cada um de nós. Agora vamos falar da mulher. A mulher de Deus e a autoridade humana. Esther tornou-se uma rainha, mas ela era uma crente, uma mulher de Deus. Quanto ao rei, a sua posição quanto ao rei, ela foi uma esposa. Em segundo lugar, quanto ao povo de Deus, ela foi uma intercessora. E em relação aos governantes, ela foi uma auxiliadora. Vejo da mesma maneira. Esther não lutou por uma posição que não era para ela, nem diante de Deus, nem diante dos homens. Ela foi aquilo que ela foi criada para ser e que Deus permitiu também que ela tivesse, porque talvez a gente diga, olha, em parte, eu sei que Deus me criou para este propósito, para ser uma mãe, para ser uma esposa, mas se Deus me permitiu estar nessa posição, então eu posso exercer. Se você é uma professora, se você é alguém que tem algum tipo de liderança, ou está numa posição como Esther esteve, que tem acesso a alguém, então em todos esses sentidos, Mardoqueu usou da presença da pessoa de Esther, mas em todos os lugares onde ela esteve, ela soube ser submissa, ela soube estar no lugar que Deus a pôs, ela no seu coração não desejou uma posição maior, não lutou por algo que Deus não estivesse colocando diante dela, pelo contrário. Pelo contrário, ela foi usada por Deus naquilo que Deus a chamou. Quanto ao rei, foi esposa. Esther capítulo 2, versículo 17, o texto diz: E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha no lugar de Vasti. Capítulo 7 ainda, versículo 1 ao 3. Diz: Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. Disse também o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Veja aí a sabedoria, o meu, ou seja, da sua esposa amada. Tomando, pois, versículo 8 ainda, o rei, tornando do jardim, do palácio à casa do banquete, Amã tinha caído prostrado sobre o leito que estava Esther, então disse o rei, zeloso, né? Olha aí, porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nessa casa? Falou como homem, como esposo. Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram Amã o seu rosto. Então o que nós vemos aí, a atuação de Esther diante do rei, não foi manipuladora, foi como esposa. E na hora que ela precisou, não só ela foi amada como esposa, foi colocada nesta posição para com aquele rei, mas na hora que ela foi falar, ela falou do meu povo, né? Ela se colocou no meio, trazendo o sentimento do rei em relação a ela também, como sua esposa. Então nós vemos que em relação ao seu esposo, ela foi uma esposa e uma boa esposa. Gênesis capítulo 2, 22 a 24. Aí eu vou falar de novo, eu estou dizendo que lição difícil para mim. São coisas que eu gostaria de jamais pensar e falar, até porque eu sou mulher e muitas vezes tenho os mesmos sentimentos. A gente às vezes tem alguma capacidade, tem algum privilégio e etc. E nós somos tentadas e nos questionamos diante de Deus determinadas coisas, mas precisamos, sobre todas as coisas, temer ao nosso Deus e estar debaixo da sua ordenação, da sua palavra. E tem coisa forte, irmão. Nós já falamos nessa classe pelo menos de duas coisas. Forte demais, eu sei. Eu talvez, não sei quem está aqui ainda, graças a Deus por você, que aguentou. Se você já está aqui nesse terceiro tópico, eu louvo a Deus pela sua vida, porque é possível que muitos já saíram dessa programação. No entanto, se você está aqui, nós, um homem, uma mulher, estamos aprendendo a palavra de Deus, sejamos ambos. Sejamos todos, como crentes, submissos. E para mim, vou falar outra coisa aqui que é difícil, porque eu sou mulher, então aqui toca, né? No assunto. Mas olha o que diz a Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 22 a 24. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. E o que diz aí? E trouxe-a a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa,
porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. 1 Coríntios 11:9, o texto diz: porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. E é isso que nós vemos no texto de Gênesis. Esse texto é mais completo, mas eu queria focar aí porque é o que eu vejo em Gênesis. Deus quis criar o homem primeiro. Escute, por favor. Para mim é duro falar isso, mas eu não vou. O que eu vou fazer? Deus fez assim. Todos os animais foi criado de 2 em 2, o macho e a fêmea. Quando ele criou, pá, apareceu um macho e uma fêmea de cada um. Mas na criação do ser humano, Deus criou Adão antes, sozinho. Ele quis. E olha, tem mais. Vamos aprender da palavra, que isso aqui é profundo. Escute, por favor. Você não escuta fácil por aí. Antes do pecado. Ele criou Adão sozinho antes do pecado. Amém? Então, Deus criou o homem, colocou o homem sobre a sua criação e, diz a palavra, vendo que estava sozinho, decidiu fazer-lhe uma adjutora, pôs o sono e tirou de Adão a sua companheira, a sua adjutora. E Paulo agora escreve aí aos Coríntios, dizendo: a mulher foi criada por causa do varão, para ser ajudadora do varão, para estar ao lado do varão. Então, isso para mim, irmão, é forte demais. Porque eu sou a favor dos direitos iguais, com certeza, humanamente. Eu entendo que a minha inteligência ou a minha capacidade, nós podemos ter alguma diferença física, estrutural e etc. Mas eu tenho os mesmos sentimentos que humanamente nós podemos ter numa sociedade moderna como nós vivemos hoje, mas eu não posso tirar da Bíblia e da verdade do meu entendimento que Deus, antes do pecado, não é porque a mulher fez isso ou porque a serpente, não. Ele criou o homem primeiro. E depois, em olhar para o homem que simbolizava o masculino na sua criação, ele fez a mulher para ser companheira. Claro, você pode, como muitos dizem, tirou do lado, para não ser de baixo, não ser de cima, aquela coisa toda, isso aí para mim é conversa, eu não quero saber. O que para mim é importante e doloroso num sentido é isso. Então significa que a minha tarefa humanamente pela criação de Deus é auxiliar o homem. Bravo, difícil, duro. Fazer igual os discípulos disseram, duro para mim esse discurso. Quem pode aguentar? Aí Jesus pergunta, alguém ainda aguenta aí? Alguém ainda quer ficar comigo? Aí Pedro diz, para quem eu vou? Para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Não aguentamos a verdade do evangelho? Para onde nós vamos? Será que o mundo é melhor? Será que o feminismo deste mundo é melhor? O transgenerismo deste mundo é melhor. O rei deste mundo é melhor do que o nosso Deus. Ah, se nós soubéssemos entender e permanecer naquilo, no propósito que ele nos criou, nós seríamos, escute, irmãs e irmãos, felizes. Porque Deus sabe como faz e por que faz. Eu não entendo, diz lá em Jó, quem vai compreender a mente de Deus? Mas nós não tememos mais. Nós encontramos a nossa justiça e temos que dizer que Deus tem que concordar com ela. Infelizmente para nós, não é bem assim, mas ao mesmo tempo, quanto mais os meus anos vão passando, quanto mais a realidade da minha vida vai caminhando, eu aprendo a ver que Deus sabe o que faz e a sabedoria dele é incomparável, aleluia. Deus há de dar conta diante de justiça da mulher, do homem, dos governadores, de tudo. Irmão, tudo vai se acertar diante de Deus. Não adianta brigar por nada, é perder tempo, melhor é submeter. Mas se queremos, então com certeza também somos livres. Porque apesar de Deus ter criado assim, ele nos deu liberdade de escolha. Você pode permanecer, crer e se submeter, porque muitas coisas no reino de Deus é questão de submissão. É duro, submeter-se é duro. Submeter-se é duro. Mas as coisas do reino de Deus é assim. Quanto ao povo de Deus, vamos falar da mulher.
quanto ao seu povo, judeus. Ela não foi a grande líder dos judeus, Mardoqueu foi o grande líder. Mas ela foi usada, e ela foi uma intercessora. Ela se colocou no lugar, inclusive, perigoso. Ela disse, olha, é perigoso, mas eu vou. Esther 4,16, ela diz, vai, ajunta os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, não comais, não bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e minhas moças também fazemos o mesmo, e eu irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, perecendo pereço. Outras palavras, vou interceder. 7 de Esther, versículo 3 e 4. Então respondeu a rainha Esther e disse, se ó rei achar graça aos teus olhos, se bem parecer, desse a minha vida como a minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem, lançarem a perder. Se ainda por servos e servas nos vendessem, eu me calaria, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. O que você está vendo? Uma mulher que intercedeu pelo seu povo, colocou o seu pescoço lá, mas foi por eles uma intercessora. Capítulo 8, versículos 5 e 6 diz e disse, se bem parecer o rei, se achei graça aos seus olhos, se este negócio é reto diante do rei, se eu lhe agrado aos olhos. Olha o apelo aí de Esther. Escreva, por favor, que revogue as cartas e o intento de Amã, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Me lembrei de Neemias, semelhante a Esther, intercessor pelo povo, né? Mas aqui está uma mulher, o lugar que Deus a colocou, aleluia, diante do povo, foi de intercessora. Na hora de liderar, na hora de escrever, na hora de sair honrada, na hora de tornar-se grande líder, Deus quis, ela quis, não sei como é que foi o arranjo ali, mas não foi ela, foi Mardoqueu, amém? Ela não ficou menos honrada, pelo contrário, o lugar dela foi na hora certa, usada por Deus, interceder pelo seu povo. 1 Samuel capítulo 25, 32 a 35, dando aí um outro exemplo sempre bíblico para você. Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue e de que a minha mão não me salvasse. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal. Que se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria a Nabal, que era o esposo de Abigail, até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse, sobe em paz à tua casa. Vês aqui o que tenho dado, ouvidos a tua voz e tenho aceitado a tua face. O que Abigail foi aí? Uma intercessora. Nabal foi um nécio. Nabal falou para Davi, fez com Davi o que não devia ter feito. E Davi saiu tão irado, ele mesmo disse aí, olha, ele entre hoje e amanhã não ficaria nem um menino, nem uma criança na tua casa, nada a Nabal. Mas porque você veio, porque você foi usada para interceder, eu recebo, eu aceito a sua palavra. E você, na verdade, olha aí o rei, crente agora, né? Me livrou de fazer um mal, me livrou de fazer o que seria injusto diante de Deus, não é isso? Então ela foi usada como mulher, como intercessora. E por último, Esther foi usada quanto aos governantes diante do governo, ela foi uma auxiliadora. Capítulo 2, versículo 22 de Esther diz, veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. Ela ia ajudando ao rei, né? Ao rei, auxiliadora. Ficou sabendo do primo Mardoqueu, falou sobre aquele intento e ali salvando a vida do rei. Capítulo 8, versículos 7 e 8, mais uma vez, disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu, eis que dei a Esther, olha aí, Assuero falou com os dois, eu dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quiseram pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, os dois, está falando com os dois, como bem parecia aos vossos olhos, e o nome do rei, selai com anel, porque a escritura que se escreve em nome do rei, se sela com anel, não é de revogar. Mas aí nós vemos depois, o que acontece? Que Mardoqueu de repente se levanta, nós não sabemos dos detalhes como aconteceu esta direção, mas foi dado aos dois, ou seja, ela ali estava auxiliando a Mardoqueu neste trabalho, neste governo, não é? Ajudando ali, e você vê a ascensão depois, como já dissemos, não sabemos os pormenores, mas Mardoqueu se torna esta pessoa no governo segundo depois do rei, e Esther continua no seu lugar como esposa do rei. Gênesis 2, capítulo 18, diz que disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Foi o que Deus disse, foi o que Deus disse. Ele criou o homem só.
Mas ele viu e disse, não é bom que ele esteja só, eu vou fazer uma adjutora que esteja como diante dele. Ou seja, a ajudadora, a auxiliadora, Deus quis fazer e dar a Adão. Que lição tremenda, difícil, estou aqui suando, mas agradeço ao Senhor, que me deu o privilégio de estar através da internet, através deste canal. Tão humilde, vai crescendo devagar. Se você ainda não é inscrito neste canal, eu peço a você que se inscreva para que outros possam escutar esta mesma palavra, este mesmo ensino. Peço a você que chegou a este final aqui, ore por nós. Nós estamos vivendo desafios, nós acabamos de meu esposo de ser consagrado ao pastorado, nós estamos agora também nos mudando de uma cidade para outra, onde nós vamos estar trabalhando na obra de Deus mais diretamente, não é? E precisamos da vossa oração, a intenção, e vamos continuar, se assim Deus nos der vida e força, é continuarmos aqui com este trabalho da Escola Dominical. Que Deus ricamente abençoe a você, aonde você está, operando, trabalhando, cumprindo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Que não desejemos mais do que aquilo que Deus nos deu, porque, na verdade, nós somos servos do seu reino. E daqui a pouquinho a trombeta tocará. Aguenta um pouquinho as opressões, os problemas, a nosso próprio levantar humano, como nós desafiamos tão fortemente numa lição como essa. Que nós possamos terminar este momento de lição e orar ao Senhor, que nos guarde, que nos ajude. Se você ainda está aqui é porque você conseguiu engolir todas estas palavras, ainda que talvez batalhando aí na sua cabeça e no coração. Que Deus, pela sua misericórdia, possa nos consolar, nos fortalecer, nos fazer entender e nos ajudar a nos submeter à sua santa e preciosa vontade. E sendo assim, nós possamos verdadeiramente, amém, porque esse é o desejo dele, é nosso, mas é mais dele, sermos usados com poder e autoridade. Aonde, na posiçãozinha que ele nos colocar, não importa, mas ali mesmo sermos servos úteis ao Senhor. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.